Por favor, desliguem o celular. Liga mesmo, tá? Não vai deixar no vibracal, não, tá? Boa tarde, pessoal da live. Coloquem suas aguinhas para fluidificar. E eu vou passar os recados da tarde. A casa, como vocês sabem, se mantém por doações. Temos o bazar lá na frente, que vende as coisas, e recebe doações de todo e qualquer tipo. Pode ser roupa, sapato, móveis, o que for. Móveis agora está meio difícil por causa do tamanho, mas quando não serve para nós passamos para outras entidades que também vão aproveitar de maneira... Temos a cantina, que hoje tem coxinha, então sejam bem-vindos para aproveitar. Temos a livraria, que tanto você pode pegar emprestado o livro, como você pode comprar o livro. A gente pede para que as pessoas que tenham condições, quando pegarem um livro emprestado, se puder, doar 1 quilo de alimento para as nossas cestas básicas. Que a gente faz doação de cestas básicas para as famílias carentes. E assim, essas cestas básicas são doadas e nós recebemos doações para fazer as cestas básicas. Temos a rifa de um quadro aqui, que está no corredor. R$10 a rifa, que pode ser adquirida ou no bazar ou na recepção. Das cestas básicas que eu já falei. Temos o atendimento fraterno, para quem precisa de uma orientação. Então também fala na recepção, dá um nome e aguarda ser chamado. Os nossos atendimentos temos de quarta-feira, as arteiras, que são das 2 às 5 da tarde. E elas também aceitam doações para fazer os enxovais para a saída de maternidade de mãezinhas que estão passando por dificuldades ou são carentes e precisam de ajuda. Né? Aceitamos linhas, lãs, boles, mamadeiras, essas doações para compor o enxoval. O atendimento temos também de terça e quinta-feira, às 8 horas da noite. Temos das sextas, que é o nosso horário, às 14 horas. Sábado é das crianças. E domingo temos o horário das 9 e das 10h30. E pedimos para todos que façam o Evangelho no lar. Atrás do Evangelho, nas últimas páginas, tem a orientação de como fazer o Evangelho no lar. Então você escolhe um dia da semana e um horário para o seu encontro com a espiritualidade. Tá bom? E nesse momento, vamos envolver a nossa irmã Elisena, com todo amor e carinho, que fará a prece de abertura e a palestra da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Eu vou tirar a máscara porque meu óculos está ficando extremamente embaçado. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nos ligarmos à espiritualidade e assim, envolvidos nessa luz azul, branca e lilás, vamos elevando o nosso pensamento, o nosso carinho, o nosso amor, a toda a espiritualidade que nos envolva em paz, serenidade, sabedoria, força de vontade para se melhorar, tendo luz, muito discernimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa palestra de hoje é do livro Vinha de Luz, que a gente está sentindo, né? Eu saí do foco.
Desculpem. Boa tarde, pessoal da live. Não esqueço da água. Hoje nós vamos falar do capítulo 127, O Teu Dom. Foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então, hoje nós vamos falar o teu dom. O que é o dom? Uma espécie de capacidade, né? Isso, uma espécie de capacidade. E essa capacidade, ela pode nos ajudar? Ela pode nos auxiliar? Sim. Então, Paulo conta uma história para a gente sobre o dom, né? E Emmanuel explica para nós o que é esse dom, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é essa capacidade, este dom, né? O teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Então ele diz o seguinte: em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros denominados por nocivas inquietações. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Então, ele diz assim, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou ler tudo e aí eu vou falar para vocês este intercâmbio, tá? A espiritualidade com o nosso plano físico, certo? Então vamos lá. Em todos os setores de reorganização de fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros denominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar-se nobremente as bênçãos já recebidas, a fim que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los em benefício de todos e em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos às mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenômico. Se suspiras pela comunicação franca
com os espíritos desencarnados. Lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar sublime dom de servir que há em ti mesmo. Mediunidade. Um dom aqui que ele está falando é da mediunidade. Mas nós temos vários dons, né? O dom de ouvir, o dom de falar, o dom de sermos gratos, saber, o dom de perdoar, o dom de ser benevolente, o dom do aprendizado, o dom do estudo. São dons. Mas o que Emmanuel coloca para nós é o intercâmbio com a espiritualidade. Este intercâmbio com a espiritualidade, a mediunidade nos proporciona isso. E muitos dos nossos irmãos que estão em casas espíritas, eles se colocam como eu quero logo isso daqui. Será que você está entregando o que você está querendo? Ou você só quer para si? Então, quando ele fala de dom, a gente tem que ter responsabilidade. Não é o fato só de você ter a mediunidade. Você tem que saber que é uma coisa muito séria e de responsabilidade. Porque quando você se compromete no serviço espírita, você tem que saber qual o caminho que você quer e o que você vai doar de si. Porque é uma doação, é servir, é estar servindo ao outro, é aprender a servir. Espiritismo é isso. É servir ao outro. É ser benevolente. É perdoar. A gente tem aqui, né? A oração do perdão. É saber perdoar. É saber reconhecer no outro. Então, quando ele explica aqui para a gente, né? Este intercâmbio, e que ele fala aqui das inquietações que nós temos, em querer logo ter essa mediunidade. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu já sei me colocar? Será que eu posso? Qual o meu papel? Eu sou responsável para estar auxiliando ao meu próximo? Mas todos nós somos. Todos nós somos médium, mediador de alguma coisa. Então, o pouco que eu sei, eu já posso transmitir ao meu amigo, aos meus familiares, principalmente aos meus familiares. Porque eu já sei alguma coisa. Então, eu não preciso correr como uma sangria desatada para eu ser médium. Eu já sou mediador de conhecimento. O dom que a gente tem, que é dado por Deus para nós, este dom da gente poder ouvir uma mensagem, de escrever, eu quero dizer, uma psicografia. Este dom, a gente tem que saber se você é capaz, se você está agindo com a espiritualidade ou mecanicamente. O que quero dizer mecanicamente? Eu mesmo estou lá escrevendo. A minha vontade, não a vontade
de Deus, não a vontade da espiritualidade, não o que o seu mentor ou o que um espírito está passando para você. Então, a gente vai passando pela vida e a gente pode passar poucas coisas com sabedoria. Explicar ao outro que o amor que eu tenho pela Ana é um amor de compromisso, é um amor de ternura, é um amor de amigo, e que eu estou dando este amor para ela, para auxiliá-la. E necessariamente, se a gente tem uma contenda, né? Esse amor que eu dei, esse amor pode dizer não para ela. O não também é uma sabedoria. É um dom. Saber dizer não. Não. Quando eu falo desse intercâmbio e eu falo desta responsabilidade, a responsabilidade de saber que você tem que fazer um serviço bem feito. Eu costumo falar isso para o pessoal, né? E quando eu estava dando aula, eu costumava falar para eles: quando você for fazer algum serviço numa casa espírita, escolhe um. E faça bem feito. Porque não adianta você abaratar tudo, segurar tudo aqui, você não dá conta de nada. Passa por aqui, passa por aqui. Vai escorrendo pelas suas mãos, vai escorrendo pelos seus braços. Mediunidade é coisa séria. E o que sai da boca fica. As palavras vão ao vento e elas ficam. Então a gente tem que saber qual o caminho que a gente vai escolher. Então, vamos seguir o que eles falavam na Casa do Caminho, lá no Ato dos Apóstolos, em que eles falavam: a primeira coisa é estudar, é ter o conhecimento, é saber o que você é saber que caminho que eu vou seguir, é saber como eu vou me direcionar e o que eu quero fazer. Nós temos vários tipos de mediunidade. A de ouvir, a psicofonia, a visão, a percepção, né? Você fala Psicografia, a escrever. psicografia de escrever. Obrigada, Ana. Esqueci. Desenho lá. Hã? Desenho lá. Desenho. Mas olha a responsabilidade de você fazer um desenho e entregar para alguém. É uma responsabilidade. Temos responsabilidade com isso. E temos responsabilidade de estar recebendo vocês hoje. De estar numa live falando com vocês. É uma responsabilidade. Por quê? Porque é um trabalho sério, um trabalho de amor, um trabalho para Jesus. Porque Ele é o nosso governador. Ele nos dirige, Ele nos encaminha. E com Ele, tudo é perfeito. Nós estamos aprendendo. Mas vamos fazer uma coisa e bem feita. Então, quando se trata de mediunidade, né? É como Emmanuel fala aqui assim pra gente, né? Ele diz assim: não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio, direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenômico. Por que ele fala isso?
ele nos chama a atenção para que a gente não tenha pressa, tudo ao seu tempo. A gente não costuma falar, é no tempo de Deus? Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele direciona as coisas. Se você não recebeu, eu não sou preferido por ele, não. Cada um tem o seu quinhão nessa terra. Cada um tem o seu caminho a seguir nessa terra. Então, todos nós vamos, de uma forma ou de outra, auxiliar a Jesus, auxiliar a Deus e a espiritualidade, com sabedoria. Com sabedoria. Mostrando ao outro um pouquinho que eu sei. Vocês não vêm aqui na casa, vocês não escutam a palestra, tudo isso nos faz pensar, refletir sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Porque toda a ação gera uma reação que traz uma consequência. E esta consequência, só eu vou resgatar. Não adianta o outro falar, você faz, você está errado, vocês. Não. Não, uma repreensão ou um momento de você refletir não vai te machucar, só vai te fazer bem. Porque para existir o bem, tem que existir o mal. Porque como é que você sabe se é bem se está tudo bem? Então você não sabe o que é o mal. Então a gente passa por muita coisa na vida. E são lições. Então por isso, Emmanuel fala sempre assim, ele falava assim para o Chico, estudar, estudar, estudar. Né? E o Chico às vezes falava para ele, mas eu estou cansado. Meus olhos estão doendo, estão sangrando. E ele fala para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Estudar, estudar, estudar. Era o que Emmanuel falava para o Chico. Então, gente, que espírita Chico Xavier, que espírita o Divaldo e que espírita o Raul Teixeira. Então, gente, a gente tem que aprender. Eu costumo falar para o pessoal aqui que nós não somos ainda. Nós estamos caminhando para ser. Então, hoje, não somos espírita, estamos espíritas. Porque ser é essência, é profundo demais. Né? É lá dentro. Você tem que ser lá dentro. E ir trazendo aos poucos isso para fora. Como Chico agia, como Divaldo age, como Raul Teixeira age. Então, gente, este intercâmbio, este dom que Deus dá para nós, tem que ter responsabilidade. E saber que tudo na vida a gente tem que ter. E respeito pelo outro. Porque nunca se esqueçam que cada um tem o seu quadrado. E cada um, porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E não cuidar da vida do outro. E não ir atrás do outro. Então, quando a gente começa a perceber que as palavras nos vêm e nos ajudam a continuar, agora eu posso receber o meu dom. Mas é no tempo de Deus. É no tempo dele. Então eu não quero dar um passo maior do que tua perna. Então vamos devagar. Mesmo nós aqui estamos aprendendo.
é ainda um grãozinho de areia na imensidão que é este universo, que é maravilhoso, mas que a gente tem muito que aprender. Certo? E assim, a gente vai caminhando e aprendendo que só Deus, a caridade, a benevolência nos levam a algum lugar. Graças a Deus. Então eu vou pedir para vocês agora, e o pessoal da live, vamos envolver o Décio, e ele vai fazer agora as vibrações, vai fazer as vibrações e o passe, né? A distância. Uma boa tarde a todos. Vamos agora fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. E vamos doar um pouco desta luz recebida até o momento, através de nossas vibrações. Vamos assim vibrando muito amor e muita paz pelo nosso planeta, pela nossa fauna, pela nossa flora. Vamos vibrando muito amor a todos os países desse planeta, principalmente aqueles que se encontram em guerra, sofrendo com a fome. Vamos vibrando muito amor às populações desses países. Vamos vibrando discernimento e amor a todos os dirigentes desses países. Vamos assim agora vibrando muito amor e carinho a todos aqueles que deixam o nosso planeta nesse instante. Vamos também vibrando amor e carinho àqueles irmãozinhos que retornam ao nosso planeta com suas missões definidas. Vamos vibrar agora saúde e fé, amparo a todos aqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais. Vamos vibrando também amor e carinho aos médicos, enfermeiros que cuidam desses irmãos. Vamos vibrando muito amparo, muito carinho a todos aqueles idosos que se encontram nos asilos, abandonados pela família. Vamos também vibrando amor e carinho aos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, sem conhecer um pai ou uma mãe. Vamos vibrando muito discernimento a todos aqueles irmãos que se encontram no cárcere, para que possam assim reconhecer os seus erros. Vamos vibrando acolhimento, amor, carinho, aqueles irmãos que se encontram em condição de rua. Vamos agora vibrando muito amor, muito discernimento a todos aqueles que se dizem nossos inimigos. Vibrando muito amor a todas as religiões desse planeta. E assim vamos pedindo permissão ao Mestre Jesus para que possamos vibrar por nós mesmos. Vamos vibrando por saúde, paz. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos problemas. E nesse instante, vamos agora segurando assim na mão do nosso Mestre Jesus e deixando que Ele nos abrace, nos envolvendo com aquela luz de amor, de paz, que Ele possa sim retirar todos os nossos problemas físicos, financeiros, nossos problemas familiares. Vamos deixando também que o nosso mentor espiritual nos envolva com essa luz de amor.
que os mentores da casa possam se aproximar e assim nos tratar, nos dar tudo aquilo que viemos buscar. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. E assim agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores da casa, aos nossos mentores individuais. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.